Por que não cobrar por metro quadrado? Eu sei que uma das principais dúvidas de todo mundo que está começando aí é como cobrar, né? Como cobrar, estabelecer o preço aí pelo seu serviço. E eu quero começar te dizendo para você não cobrar por metro quadrado. Cobrar por metro quadrado desvaloriza o seu trabalho. Tá? Porque primeiramente é uma fonte muito fácil de comparação entre você e outros profissionais, não mostra o seu diferencial, é muito fácil o cliente comparar. Ele pega o arquiteto ou o design de interiores ali, né, A, B e C, tanto que cada um cobrou ali por metro quadrado e às vezes ele só vai ir no mais barato. Então é uma forma que eu acho que desvaloriza porque não dá dimensão da realidade do que é o trabalho, até porque não é uma coisa grande, né, de muitos metros quadrados, que significa que aquilo é mais trabalhoso do que uma coisa pequena. Eu já fiz, por exemplo, projetos de 1000 metros quadrados, que é um galpão, por exemplo, uma indústria, e isso foi muito menos trabalhoso, às vezes, do que fazer uma cozinha que para um cliente que é muito exigente. Então não é um metro quadrado que vai te falar qual é o trabalho, qual é realmente o que vai dar trabalho, o que inclui ali as horas que você vai gastar naquele determinado projeto. Então eu acho muito difícil, quando o cliente te pede um orçamento, você conseguir demonstrar para ele a dimensão do que você faz apenas falando assim, eu cobro R$30 o metro quadrado de arquitetura. Eu acho que te tira a oportunidade de você fazer uma construção, uma apresentação do que você faz. Até porque o valor é muito diferente do preço. Se uma pessoa sentir segurança na contratação do seu serviço, né, sentir que você está entregando como que funciona o seu processo, sentir que você domina o seu processo, isso aí vai demonstrar valor no que você está entregando. Outro problema também que cobrar por metro quadrado vai te trazer é que você vai ter dificuldades, por exemplo, para receber um valor à vista, né? Numa negociação à vista, quando você passar um orçamento. Porque você não sabe ali quanto que vai dar a metragem. E se você receber, depois pode gerar um remanescente, ou o cliente pode querer diminuir o projeto e você ter até que devolver algum valor para o seu cliente, sendo que você às vezes fez um projeto maior e ele pediu que fosse para diminuir. Então o metro quadrado coloca muito o foco do cliente no tamanho do projeto. E como eu disse, não é isso que dá o trabalho, né, que traz o valor de uma arquitetura. Por exemplo, aumentar um pouco num espaço gourmet de um cliente que pediu, aumenta 1 metro aqui nesse espaço, isso não é uma coisa que vai ser tão problemática, né, na fase adequada para que essas alterações sejam feitas. Então vamos tirar o foco do cliente do metro quadrado, e cobrando por essa modalidade é impossível, né, a gente desfocar dessa situação. Eu também acho problemático para a questão das alterações de projeto, porque novamente o cliente fica focado na questão da metragem, tá? E o cliente pode até estar mal intencionado para baixar o valor do projeto e de repente até te pedir para diminuir uma área que na real ele vai construir maior. Eu sei que isso são exceções, mas eu tive essa experiência assim de ver o cliente muito focado, sabe? Quando eu apresentava um anteprojeto, a primeira coisa que ele me perguntava é qual que é a área que esse projeto deu, para ele sentir, para ele poder perceber se o contrato dele teria alguma alteração de valor. O metro quadrado também é uma forma muito simplória de você cobrar e é difícil que você consiga fazer um cálculo e estabelecer ali se aquilo está sendo suficiente para englobar os seus custos. O seu custo de trabalho é muito diferente do seu concorrente, então primeiro que você não pode nivelar por ele. Às vezes você pode trabalhar pela metade do preço do seu concorrente e mesmo assim está lucrando, dependendo da região que você tiver, da área. Você pode também saber como que está essa margem de cobrança no mercado para você também não desvalorizar o seu trabalho. Quando você passa um orçamento muito baixo, isso também desvaloriza, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Você já começa desvalorizando, porque a maioria das pessoas associa que o valor mais baixo é de uma coisa de qualidade inferior. Então, passar essa informação apenas por um valor fixo, eu acho que é uma resposta rasa, tanto para você, em consistência do que esse valor representa, quanto para o seu cliente também, devido a ser uma oportunidade de você se relacionar e mostrar com mais profundidade o que significa o trabalho que você vai entregar. Quando eu comecei, eu também cobrei por metro quadrado por um tempo, mas rapidamente eu percebi que isso aí estava sendo dificultoso para mim, principalmente com os contratos.
que eu sempre precisava ficar ajustando o contrato, né, quando o cliente fechava, por exemplo, o anteprojeto. Isso era trabalhoso, eu tinha que ficar refazendo o contrato, né, e também uma coisa que eu já falei com vocês, que é a questão de tirar a possibilidade de você receber à vista. O cliente vai preferir escolher fazer esse pagamento parcelado, porque ele não sabe, né, o projeto é uma coisa em aberto ainda que vocês estão construindo. Então, por isso, nem você mesmo pode dar a resposta para o seu cliente de quantos metros quadrados que aquela obra vai ter. Quem aí ainda cobra por metro quadrado, me conta se tem alguma outra dificuldade que eu não relatei aqui, que você gostaria de compartilhar. Tem outra forma também de cobrar, que é por porcentagem do valor total da obra, tá? Isso acontece com alguns parceiros do escritório que preferem passar orçamento assim, e isso só é possível com algumas informações. Por exemplo, você precisa saber o valor total que vai ficar aquela obra. Uma forma de saber isso é pegar a quantidade de metro quadrado, multiplicar pelo cubo mais adequado pelo perfil daquele projeto e vai dar um valor total de construção. Aí alguns parceiros, engenheiros, por exemplo, né, que eu já vou ter desenvolvido a arquitetura enviado para eles enviam, por exemplo, 2,5%, 5%, aí depende com a margem que cada profissional quer trabalhar. Mas precisa dessa informação total para passar essa porcentagem do valor da obra. E isso você não vai ter antes de desenvolver o projeto. Então, por isso que eu acho que essa forma pode funcionar para engenheiros, por exemplo, mas eu acho muito difícil funcionar para arquiteto e design de interiores. Então, hoje, como que eu faço a cobrança de projetos dentro do meu escritório? Tá? Que eu acho que a melhor forma é que você já pode começar com ela, independente do tamanho que você tenha. Por eu ter tido experiência de trabalhar com outras formas, eu acho que é a mais adequada. Então, eu vou explicar para que você consiga aí também construir a sua forma de trabalho baseada nisso. Eu cobro pela modalidade preço fechado, tá? O que isso significa? Eu tenho um questionário que eu envio para o cliente sempre que ele entra em contato, pedindo algumas informações iniciais para ele. E eu olho essas informações e vou passar e vou responder para ele com um valor fechado para executar o serviço, independentemente da metragem total que esse projeto vai gerar, tá bom? Então, eu não tiro essa metragem do nada, né? Tem algumas contas que a gente faz aqui dentro do escritório, como por exemplo o potencial construtivo desse terreno, que você pode olhar na legislação da cidade, né, em que o terreno está, para você saber mais ou menos ali o que vai ser permitido construir e ter uma dimensão de quanto trabalho, qual a área mais ou menos que aquele projeto ali vai te dar. Não é que eu vou ignorar a área no processo de cobrança, ela só não é o fator principal como quando você cobra por metro quadrado, tá? Então eu faço contas para poder entender mais ou menos a área, pergunto para o cliente também nesse meu briefing inicial, né, qual a área que ele acha que ele desejaria, né, aquela obra. A maioria responde que não sabe, tá? Isso é predominante nas respostas, tá? Que a maioria não sabe a metragem total e nem o valor total que está disposto a gastar. Isso são duas coisas que eu pergunto. A maioria das pessoas não tem isso muito esclarecido, porque às vezes é a primeira vez que ela está construindo, então ela não tem muita noção nem de metragem nem de valor. Mas essas respostas vão me dar a dimensão do que eu preciso saber para eu calcular o valor, tá? Por exemplo, um lote plano, ele é diferente de projetar num lote em aclive ou declive, tá? Tem lotes que são de esquina, por exemplo, vai te dar muito mais trabalho para você pensar nas fachadas, né? É muito diferente você pensar num projeto num lote de esquina do que pensar num lote que só tem uma testada principal. Assim como é muito diferente pensar num lote, por exemplo, num declive, do que num lote plano. E às vezes isso é muito importante de você já começar uma conversa, porque o seu próprio cliente não pode estar com dificuldade de entender que tipo de projeto que o terreno dele vai gerar. É muito comum a gente ter clientes que querem uma coisa que é muito incompatível com o terreno. E essa é uma oportunidade de você conversar e mostrar as suas habilidades enquanto arquiteto para observar e propor soluções. Eu sei que a gente está abrangendo um pouco mais de coisas aqui, mas é para mostrar para vocês que cobrar
é uma questão complexa, ela envolve coisas complexas, mas assim que você criar a sua metodologia, você vai passar um orçamento em 5 minutos, mas você vai passar um orçamento com muito mais clareza para que você não tome prejuízo. Quantos de vocês aí já passaram um orçamento e tomaram prejuízo? Porque não analisaram todas as demandas, não analisaram a exigência do cliente. Isso é uma outra coisa muito importante. Tem clientes que são mais simples, você sabe que com uma solução mais simples você vai agradar, e tem clientes que são muito mais exigentes e geralmente são os que têm um pouco mais de dinheiro também para poder construir, porque eles querem que a obra deles seja diferenciada, tenham elementos interessantes. Então você não pode cobrar a mesma coisa para um cliente que vai te exigir mais habilidades em arquitetura de um cliente que vai exigir algo mais simples, né? Um cliente que é algo mais simples vai atender a expectativa dele. Então hoje no escritório eu diferencio os orçamentos pela exigência do cliente, pelas condições do terreno, pela metragem que eu acredito que aquela obra vai gerar. Eu faço esse cálculo bem baseado na capacidade de construção dos parâmetros urbanísticos do terreno. Eu também olho o prazo que o cliente precisa, porque às vezes eu preciso antecipar aquele cliente, principalmente de área comercial, tá? Às vezes a gente tem que parar tudo que está fazendo, porque o cliente alugou um espaço muito caro, precisa do projeto mais rápido. Então, quando o cliente também precisa mais rápido, eu também levo isso em consideração no meu orçamento. Porque quando você precisa fazer alguma coisa muito mais rápido, você vai ter que trabalhar mais horas, você às vezes vai ter que redirecionar a sua equipe para que aquilo seja feito. Então é um fator a ser observado também no cálculo do seu orçamento. Eu levo em consideração também se eu vou precisar inserir algum parceiro, tá bom? Para que aquele projeto tenha uma qualidade melhor. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, em projetos da área de saúde, tá? Que eu precisava fazer projetos maiores, eu inseri parceiro que já tinha muita experiência com aprovação. Então isso é muito interessante também, porque às vezes isso abre portas para que você às vezes pegue um projeto que você não domina tanto, mas você insere alguém para te ajudar, né, internamente no seu processo. Isso sobe um pouquinho o seu custo, mas te dá a possibilidade de entregar um projeto com muita qualidade. Outra coisa que você tem que observar para você saber o cálculo do seu preço é o seu posicionamento no mercado. Então você não pode ser o arquiteto mais caro da sua cidade se o seu posicionamento não condiz com isso. Como eu já falei com vocês também, é um degrau de cada vez, né? Então, se você está começando, você precisa ter um orçamento mais compatível com o seu portfólio, né? Com o seu posicionamento, com o que você entrega. Se você também começar bem certinho, mostrando muita segurança para o seu cliente, que você domina o processo, isso aí já te ajuda a não precisar começar muito por baixo. Mas você não pode começar lá no topo também, porque se você cobrar a mesma coisa que quem está super bem posicionado, já tem projetos incríveis, é uma pessoa que está conceituada no mercado, o seu cliente, na hora que comparar os dois, ele não vai trocar o certo pelo duvidoso. Então é muito importante você ter um estudo do que as outras pessoas que estão ao seu redor estão cobrando, tá bom? Isso é muito interessante, a pesquisa de mercado. Você precisa saber como que tá os valores no mercado onde você atua. E isso tem muita diferenciação, tá? Então, se a pessoa está trabalhando numa capital, no interior, tem muita diferença de preço que aquele mercado paga pelo seu serviço. Isso também, gente, é muito no início, tá? Quando você consegue um posicionamento de mercado, você consegue mostrar o valor, a sua diferenciação e assim cobrar mais compatível com o que você deseja. Eu vou mostrar para vocês agora aqui, vou ir montando um quadrinho, tá? Enquanto eu vou falando sobre como começar a montar essa tabelinha e depois a gente vai fazer as diferenciações por terreno, por complexidade, por cliente chato também, tá? Quando o cliente é chato tem que cobrar um pouquinho a mais, porque esses clientes dão muito mais trabalho. E o retrabalho é o que mina a lucratividade de um escritório. Então, para começar essa tabela, você vai colocar, né, se você trabalha sozinho, o seu salário, tá? Seja realista com o seu salário, você não vai começar ganhando super bem. Então, coloque ali um mínimo que você precisa ganhar para você começar. Você vai colocar o seu custo de aluguel, tá? Se você trabalha em casa, coloque mesmo assim um custo de aluguel compatível com o lugar que você deseja, para que você consiga englobar isso dentro do seu custo e também ir crescendo, tá? Isso aí já ficar como uma situação mais dentro da viabilidade, se você já englobar isso, para que isso seja possível mais rápido. E aí, se você vê que no final o seu custo ficou muito elevado, você pode ir ponderando essas situações. Mas eu acho que você deveria colocar um valor de aluguel, mesmo que você trabalhe em casa,
tá? Então você observa se uma sala, por exemplo, é R$600, você coloca ali água, internet, luz, telefone, o custo de um estagiário, tá? Se você não tem, rapidamente você vai precisar, você vai ver que é muito difícil fazer tudo sozinho na arquitetura, tá? E o estágio é uma coisa muito interessante, porque você dá oportunidade para outra pessoa aprender e você tem uma mão de obra ali, é um custo mais baixo, né, que você consegue colocar. Porque a pessoa vai estar sendo, é uma situação que é boa para os dois, né? Onde um está aprendendo e o outro está tendo a oportunidade também de absorver uma mão de obra que tem um custo melhor. E aí nessa planilha você tem que acrescentar outras coisas que podem ser particulares, tá? Por exemplo, algum custo de algum programa pago, né, que você tem. Custo de Google Drive também, por exemplo. Eu tenho uma metodologia de trabalho aqui com o Google Drive no escritório, depois eu mostro para vocês como que eu organizo os meus arquivos. Se você tem algum custo com algum software de administração, alguma consultoria, então você tem que colocar todos esses custos que são mensais, você vai somar todos esses custos e vai dividir pelas horas de trabalho, tá bom? Como que você pode calcular essas horas de trabalho? São 5 dias na semana, 8 horas de trabalho por dia, né? Normalmente. Então dão 40 horas semanais, você faz aí vezes 4 e vão dar 160 horas por mês, né, que é o trabalho. Então você vai pegar esse total, dividir por 160 horas e você vai saber qual é o custo da sua hora. Lembrando, gente, que esse custo dessa hora não tem nenhuma lucratividade, é apenas para pagar o seu salário. Então vamos fazer uma continha rápida aqui só para a gente entender. Vamos supor que você vai colocar que o seu salário é R$3.000, que é R$600 um aluguel, R$100 uma conta de energia, mas vamos colocar R$100 por uma água, mais R$100 pela internet, vamos colocar mais R$800 por um estagiário e vou colocar aqui R$300 em outros custos diversos, que pode ser também às vezes uma faxineira, alguma outra coisa assim, né? Essa continha básica aqui que eu fiz deu R$5.000, aí eu vou dividir por 160, então deu R$31 o custo da hora do escritório. Tá bom? Então, você sabe que você não pode fazer nada no seu escritório por menos de R$31 a hora, senão você está tomando um prejuízo, você está pagando para trabalhar. Depois que você fez isso, você pode colocar uma lucratividade aí, vamos supor 30%, né? Eu acho que é um valor aí razoável para você começar. E aí você vai ter um custo de hora de R$40,62. Como que você faz para saber como que você começa a cobrar por um projeto, tá? Quando eu comecei, o que eu fazia? Eu anotava, eu tenho uma pastinha de cada cliente, eu anotava as horas que eu estava gastando com aquele projeto, tá bom? Eu anotava as horas de anteprojeto, as horas de alterações, as horas de desenho técnico, correção em prefeitura, anotava todas essas horas para ir fazendo a minha média de trabalho, tá bom? Hoje, essas horas que eu anotava, elas já até não funcionam muito mais, porque eu tenho equipe, então hoje minha dinâmica funciona um pouco diferente. Mas para você que está começando, vai ficar fácil catalogar, porque é você e um estagiário só, ou é só você sozinho. Então você vai conseguir começar a catalogar quantas horas mais ou menos que você gasta para fazer um projeto. Isso também é uma coisa bem particular, né? Porque como a gente trabalha com criação, não é uma ciência exata e aí às vezes a gente vai demorar um pouco mais para fazer um projeto, um pouco mais para fazer outro, mas tem uma média ali de trabalho. Para você começar, eu sugiro que você pense quanto tempo que você vai gastar para fazer. Vamos supor que você acha que você gasta 5 dias para fazer um anteprojeto, tá? Quantas horas de reunião com o cliente também, tá, gente? Não esqueça disso, hora de levantamento em loco, hora de conferência de medida. Então vamos supor que você vai gastar aí 5 dias para fazer um anteprojeto, 1 dia para apresentar, tá? Eu gosto de colocar um pouquinho mais porque a apresentação vai demandar não só a hora dela, mas a hora de você ir lá buscar uma impressão que você precisou, de você preparar a sua sala, preparar tudo para receber. E aí vamos supor que você vai colocar 3 dias para cada alteração e que você acha que o cliente vai pedir 3 alterações. Então a gente estava aí em 6 dias, né? Vamos colocar 3 alterações, 3 dias, 9 dias, né? 6 mais 9. Até agora a gente está aí em 15 dias, tá? Para esse projeto. E vamos supor que você vai colocar aí mais 3 dias para desenhar, junto com correção de prefeitura, a gente finaliza em 18 dias, por exemplo, a produção desse projeto. Você vai pegar o valor da sua hora, né, que no nosso caso aqui deu R$40,62, você vai fazer vezes 8 horas, vezes 15 dias. Para esse projeto, por exemplo, você vai cobrar R$4.875
para fazer esse serviço. Então, no início, você vai ter que começar meio no achismo mesmo, né? Acho que vou gastar tantas horas, e aí depois você vai ajustando quanto tempo, tá bom? Até porque eu até fiz uma simulação aqui gastando um pouquinho mais de horas, porque na vida real mesmo é difícil você ficar 5 dias, 8 horas trabalhando em um projeto só. Você vai ver que quando a sua agenda começar a encher um pouquinho mais, você não vai ter dentro de um mês 15 dias para trabalhar com um projeto. Por isso que para crescer na arquitetura, você vai precisar estar inserindo outras pessoas, porque é muito difícil você projetar, renderizar, fazer desenho técnico, fazer 3D, tudo você mesmo, elaborar prancha, elaborar impressão, buscar impressão, marcar reunião, entregar. No início vai ser você, só você, mas aos poucos é interessante que você venha agregando outras pessoas, porque um escritório de arquitetura, trabalhar com arquitetura, interiores, são muitas prestações de serviço em uma só, né? Então por isso que é muito importante você ter esse cálculo consistente, já pensando, por exemplo, em inserir outra pessoa, você já vai colocando ali nos seus custos, por exemplo, um segundo estagiário, porque você vai criando esse recurso dentro do seu trabalho do escritório para que isso seja viável o mais rápido possível. Lembrando sempre de que quem está começando não deve se balizar, né, por quem está ali liderando o mercado, né, porque essa pessoa ali, ela construiu aquilo com o passar do tempo, com ações de marketing. Outra coisa também que é muito importante que a gente coloque na planilha de custos é uma previsão de gasto com marketing, tá? Cada cidade tem um jeito, né, de fazer esse trabalho. Por exemplo, a minha cidade é pequena, a gente tem um jornal que chama Diário, é interessante, eu escrevo colunas nele. Então é interessante também você saber quais são as mídias, o que é interessante na sua cidade, que pode gerar um posicionamento para você. Hoje a principal ação que eu indico é o Instagram. Eu acho que é uma ferramenta super democrática que você consegue colocar ali o impulsionamento em publicações, consegue colocar o público e é a principal ferramenta que eu indico para você utilizar. Mas isso também é conteúdo para um outro vídeo, né? A gente falar só sobre ações de marketing importantes aí para os arquitetos e designs. Eu espero ter esclarecido, ter ajudado vocês como cobrar. Isso é uma questão primordial aí para que seu escritório, para que sua profissão dê certo, tá? Se você cobrar errado, não tem como ir para frente, não tem como fazer gestão de custos. Alinhado com isso, lembre-se sempre de fazer o fluxo de caixa, tá? Isso também a gente pode abordar com mais profundidade, mas o fluxo de caixa é você anotar tudo que entra, tudo que sai, se foi em conta, se foi em dinheiro. Eu tenho um fluxo aqui também que seria muito interessante, eu posso compartilhar com vocês, para vocês verem como que é interessante vocês anotarem, para vocês terem essas informações para tomada de decisão. Como eu gosto sempre de falar, empreendedorismo não é achismo, tá? A gente faz cálculo de risco para tomar decisão, para mudar para um ponto maior, para fazer um investimento no escritório, comprar computadores. Então é muito importante que você tenha esses números para que você tome decisão e perceba quais os ajustes são necessários. Isso é bem particular, né, de cada escritório, de cada profissional. Tem pessoas que estão crescendo num ritmo acelerado e podem fazer ajuste de valor, às vezes nem só por esse profissional, mas por estar em um local onde a demanda está mais alta. Mas o que eu quero muito deixar aqui para vocês é que, independente se você está numa cidade pequena, né, como eu tô vivendo bem de arquitetura numa cidade de 30 mil habitantes, que você também pode viver onde você está, você não precisa se mudar para uma grande capital para desenvolver o seu trabalho. E a minha intenção aqui com isso é compartilhar as estratégias que fizeram o meu escritório alcançar um sucesso rápido, e hoje eu consigo viver de arquitetura, né, bem, numa cidade pequena, como eu falei, e acredito que isso é possível para todo mundo, construindo desde o zero aí, um trabalho com excelência, construindo desde um zero um trabalho com muita consistência, tá? Se você começar consistente, você vai conseguir ir subindo um degrauzinho de cada vez para você ir alcançando seus objetivos, tá bom? Se eu não tiver respondido alguma dúvida sobre como cobrar, vai ser um prazer receber a dúvida de vocês. Vocês podem colocar no comentário, podem me mandar também por direct, tá? Vai ser um prazer responder.